Olá! Vamos aprender como é simples, prático e econômico a montagem do telhado. O telhado é a parte externa de uma cobertura e é formado por um conjunto de telhas e peças complementares. Ele é sustentado sobre a tesoura, uma estrutura treliçada com formato triangular. Recebe o nome de água ou pano cada uma das superfícies inclinadas da cobertura. Uma construção, dependendo do tamanho do projeto arquitetônico, pode ter uma, duas ou três águas diferentes. A partir da quarta água, as partes se repetem. A água furtada é o ângulo formado no encontro das águas do telhado, por onde correm as águas da chuva. O beiral é um prolongamento do telhado que ultrapassa a parede externa. O que fica além do primeiro apoio é chamado de balanço e tem a função de proteger as paredes da ação das chuvas. Trabalhar com as telhas Eternit é simples, prático e econômico. Basta seguir algumas regras básicas de montagem para seu trabalho ser mais eficiente e seguro. Em primeiro lugar, tome medidas de segurança na instalação. No momento do corte ou furação de produtos à base de cimento, molhe a área a ser trabalhada e a mantenha úmida durante a execução. É muito importante usar máscara para evitar a inalação de poeira fina. Quando subir ao telhado, utilize cinto de segurança. Pisar em um ponto sem apoio ou um simples desequilíbrio pode provocar sérios acidentes. Não pise diretamente sobre as telhas. Utilize sempre tábuas apoiadas sobre as terças. Pregue pequenos sarrafos a cada 40 centímetros. Eles servirão como degraus. Se o telhado for muito inclinado, amarre as tábuas para evitar deslizamento. Verifique a direção dos ventos. A montagem deve ser feita sempre que possível no sentido contrário dos ventos predominantes na região. As peças complementares devem corresponder ao mesmo sentido de montagem adotada. A inclinação é o ângulo formado entre a linha horizontal e o plano de cobertura. Antes de preparar a cobertura, verifique qual é a inclinação mínima permitida para o tipo de telha que você utilizará. Observe o sentido de montagem. A primeira telha a ser colocada é a que fica na extremidade esquerda inferior. Em seguida, instale a segunda sobre ela em direção à cumeeira. A terceira telha é colocada ao lado direito da primeira, recobrindo as duas já instaladas. Coloque a quarta telha sobre a terceira, recobrindo as outras três já instaladas. Observe este detalhe importantíssimo. Faça um corte de canto na segunda e na terceira telha antes de levá-las para o telhado e iniciar a instalação. Este corte é simples de fazer e evitará a sobreposição de 4 espessuras. As telhas encaixam-se perfeitamente quando o corte é feito. Sem ele, as telhas sobrepostas criarão um vão, permitindo a entrada de luz e água de chuva. Para fixar as telhas, execute a furação utilizando uma furadeira elétrica. Os furos nunca devem ser feitos a menos de 5 centímetros da borda das telhas ou das peças complementares. Para evitar a entrada de água por este orifício, existe um conjunto de vedação especialmente desenvolvido pela Eternit. Não use prego e martelo, você pode quebrar a sua telha. Todas as telhas Eternit possuem um conjunto de peças complementares. Elas foram criadas para vedar, dar acabamento, apoiar ou ventilar. Escolha as mais adequadas para o arremate da sua cobertura. A cumeeira é a parte mais alta do telhado, ponto de encontro das águas. A peça complementar que une as duas águas opostas e impede a entrada de água das chuvas também é chamada de cumeeira. Nessa cobertura, com a telha ondulada de 6 milímetros, foi usada a cumeeira normal. As cumeeiras shed, direita e esquerda, como possuem abas planas, são muito úteis para arremate nas paredes de alpendres e galpões. Espigão é a linha inclinada que divide as águas de um telhado. O espigão universal de início e o espigão universal são peças complementares e foram utilizados para recobrir o encontro de telhas na linha de espigão. O rufo é a estrutura utilizada no encontro de telhados e paredes. Sua função é evitar que as águas das chuvas penetrem nas construções. Limpeza e conservação do telhado. A limpeza do telhado deve ser feita com água corrente. Se tiver uma máquina de jateamento, utilize-a com baixa pressão.
A limpeza ficará mais fácil com a aplicação de água sanitária proporcional a 2% do volume de água. Use esponja ou pano macio, nunca escova de aço. As telhas Eternit podem ser pintadas utilizando tintas ou vernizes com base acrílica. O trabalho de pintura pode ser feito com rolo, pincel ou pistola. É simples e você pode obter um ótimo resultado estético. Se optar pela pintura em apenas um lado da sua cobertura, pinte sempre o lado externo, nunca somente o interno. Em telhados instalados há menos de um ano, é importante pintar as partes interna e externa. Para obter um melhor resultado, limpe o telhado antes da pintura e aguarde a secagem total das telhas para iniciar o trabalho. A Eternit possui uma equipe de profissionais técnicos especializados, prontos para todo tipo de suporte e consultoria, desde o projeto até a conclusão da sua obra. Oferecemos soluções construtivas inteligentes e capacitação de mão de obra. Consulte sempre nossos catálogos técnicos.